Vamos dar início então. Estamos em bem poucos, né, diferente dos outros domingos, mas existe algo que conforta o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela diz que onde houver dois ou mais, né, havendo dois já é um culto, tendo duas pessoas, ali vai ter concordância, ali vai ter oração. Deus já recebe isso como adoração, como um culto prestado a Ele. E graças a Deus nós estamos em muito mais do que dois. Amém? Glória a Deus. Estamos vivendo mesmo tempos difíceis, onde a informação ela chega dentro dos nossos lares, onde a Bíblia está na mão, mas ela está sendo difícil de entrar aqui e descer até aqui. A informação ela chega todo dia, nós temos todo momento a Bíblia na mão. Hoje nós temos ela em letra, em papel, nós temos ela digitalizada, e um dia ninguém vai poder dizer para Deus que não sabia. Ninguém vai poder. Índios não vão poder dizer, as tribos mais afastadas não vão poder dizer, porque você vai lá na tribo de índio, ele está com iPhone. Ele está lá com iPhone, ele tem uma internet via satélite lá. É o que mais acontece aí. Então, hoje você está vendo esse mapa mundo ali, né? Esse mapa ele é da irmã Silvia, ela trouxe lá do Chapadão do Lajeado. Depois nós vamos fazer uma ação profética de nós todos orarmos pelas nações. Eu de verdade eu não sei se a irmã sabe quantas nações existem no mundo, quantos países? Mais 128. Eu sabia mais 130. Eu sabia que tinha alguma coisa mais de 122, né? Que era uma vez eu tinha ouvido, mas faz muito tempo. E a gente sabe que guerras e coisas, isso dividem também como junta nações, né? Então vai, ao longo do tempo vai diminuindo e também vai aumentando por causa dessas coisas. Mas nós vamos estar orando, porque antigamente se mandava missionários para esses lugares, e missionários morriam, não eram entendidos lá onde eles estavam, então muitos deles eram mortos. E até hoje, né? A imprensa, essas coisas assim, eles não divulgam isso. E eles carecem da minha oração, da sua oração. Quando você começar a dobrar o seu joelho em casa, antes de você pedir para você, primeiro louve a Deus, adore a Deus, porque é assim que a oração do Pai Nosso, a oração modelo, nos ensina. Primeiro começar adorando ao Senhor, e comece depois pedindo por aqueles que estão à sua volta, para que se cumpra aqui na terra aquilo que é lá no céu, que é o desejo do céu, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então ali você começa a colocar essas coisas, né? Coloca os outros países para que eles ouçam o Evangelho, que é uma boa notícia. O Evangelho quer dizer a boa notícia de Deus, para que eles recebam essa boa notícia na vida deles e para que mude a vida deles. Então faça isso. Fazendo isso você vai ser um pai de nações, você vai ser uma pessoa que adotou as nações e tem se preocupado com elas, né? E com certeza essa oração é muito bem aceita diante de Deus, quando você se preocupa primeiro com o próximo, e depois lá no finalzinho, se você se lembrar de pedir por você, amém. Se você não se lembrar, amém também, porque Deus ele já vai ter atendido a tua necessidade. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você para fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos agradecer por esse domingo maravilhoso, por você estar bem, por você ter saúde, por Deus ser na tua vida, por Deus ser com você todos esses anos. Até aqui o Senhor te ajudou e Ele não vai te abandonar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais um domingo nós podemos estar na tua presença. Quão lindo o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é. Muito obrigado, meu Deus, porque as tuas riquezas, as tuas benevolências, Pai, aquilo, meu Deus, que tu tens preparado para os teus eleitos, tem chegado até as nossas vidas. Obrigado, desde a proteção que nós temos visto, Senhor, onde pessoas têm caído ao nosso lado, tanto à direita como à esquerda, Pai, tem caído pessoas dos nossos lados, meu Pai, ao nosso redor, mas a tua promessa diz que nós não seremos atingidos, e nós cremos e temos vivido isso, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor não deixou faltar o pão na nossa mesa, o chuveiro quentinho, a nossa cama, Pai, o Senhor não deixou faltar, Pai. Muito obrigado, Deus. O Senhor é fiel, realmente o Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece na fidelidade. Também, meu Deus, te pedimos perdão
pelas nossas culpas, pelos nossos erros, pelas nossas dúvidas, pelos momentos, meu Pai, onde nós pensamos em desistir, pelos momentos, meu Deus, onde nós erramos, Pai, e nos sentimos tão culpados, tão envergonhados, mas o Teu Espírito Santo nos levanta novamente, nos move novamente ao arrependimento e ao perdão, e por isso, meu Pai, nos perdoa de toda falta, em o nome de Jesus Cristo, e nos capacita para nós oferecermos um culto excelente, um culto, meu Deus, racional, um culto, meu Deus, onde o Senhor vem de encontro a nossos ouvidos, Pai, e fala ao nosso coração. Em o nome de Jesus nós te damos graça. Amém, Jesus. Amém. Convido a você que abra a sua Bíblia no Salmo 46. Esse é um versículo que ele é muito atual em os nossos dias, porque o que nós mais vimos são pessoas que procuram refúgio. Eles procuram sair do daquele mundo, daquela cápsula da onde eles estão envolvidos ali, e tem pessoas que procuram um refúgio, e essas pessoas às vezes podem procurar um refúgio até mesmo na própria morte. Eu quero que você se entristeça, que você se compadeça quando você sabe que alguém tirou a sua própria vida, porque essa pessoa, quando ela faz isso, ela não encontrou esse refúgio aqui, ela não encontrou Deus é o nosso refúgio, ela tentou se refugiar em outra coisa, porque uma pessoa que se mata, ela não está tentando se matar, ela está tentando acabar com um problema, ela quer acabar com aquela dificuldade que ela está tendo, e ela se refugia então talvez numa corda, num revólver, em algo que ela tira a sua própria vida, às vezes nas drogas. Aonde a pessoa se refugia, né, tem tudo a ver com a questão que ela está vivendo naquele momento. E Deus, então, o salmista aqui, ele diz para nós assim, ó, Deus é o nosso refúgio. Ele está dizendo, Deus deve de ser aquele aonde nós vamos nos refugiar no momento da nossa angústia, no momento que nós estamos sofrendo. Diz ali, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Portanto, não temeremos. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te
de Deus diz, Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então, meu irmão, não é o diabo que está te tocando, não é. Saiba que você é de Deus, o maligno não toca. Então agora as coisas, as circunstâncias difíceis, as favoráveis, aquelas que são boas, tanto faz. É todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então diga assim: tudo entregarei. Entregue tudo na mão do Senhor. Tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. A irmã Silvia tem uma palavra, irmã Silvia? Então os irmãos podem tomar o seu assento. Isaías 62. A noiva do Senhor. Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim te alegrará o teu Deus. Assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrado o Senhor, não descanseis, não deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra esta palavra. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, e com ele a tua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada,
cidade não deserta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo poder que está sobre a igreja, eu profetizo essas palavras sobre o Brasil. Em nome de Jesus, e assim seja a minha palavra que sai da minha boca. Não torne para mim vazia, mas antes alcance todos os propósitos para os quais elas estão sendo enviadas, em nome de Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Então diga: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, da terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todo grande e pequeno o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu hão de cantar. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz esteja com cada um. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo 4, a partir do 6. Amém? Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas
rejeita as fábulas profanas e devela, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exército corporal para poucos aproveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente da que há de vir. Estas palavras é fiel e digna de toda a aceitação. Amém? Eu convido os amados para abrirmos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Eu, quando ministro essa palavra, eu sempre trago algo para ilustrar bem o que é uma armadura, né? Porque o ser humano, ele sempre procurou se proteger. Tanto que hoje você está protegido do frio, com essa roupa, né? Que Deus te abençoou para o que você tivesse. Então o ser humano, ele sempre se preparou assim, protegendo o seu corpo contra as coisas que vêm de fora. E a armadura, ela é algo que protege também o nosso corpo. Então, numa batalha, num possível confronto, então, quando você vai para a história, você vê diversos modelos, diversos tipos de armaduras. Aquelas medievais, né? As armaduras que o povo romano usava, os vikings usavam, né? Então todo esse povo sempre usava uma armadura, uma arma de ataque e uma arma de defesa. Isso sempre foi desse jeito. E quando nós trazemos para os dias de hoje, né, talvez na edição do vídeo que você vai assistir também depois, na edição de vídeo eu vou estar colocando essas imagens. Hoje o povo também, eles têm armaduras. Você vê os soldados do exército com armaduras, com verdadeiras vestimentas que trazem proteção ao seu corpo. Ali então tem um colete, ali então ele tem uma farda toda preparada para aquilo. E mais, tem soldados que uma vez eu li que a sua armadura, o que ele carregava com ele, era mais ou menos em torno de $1 milhão. Uma armadura, um capacete que aguentava até um tiro de fuzil, e rádios, né? Então toda aquela comunicação, então tudo que envolvia um soldado tinha mais ou menos $1 milhão em valor. Não sei qual é o patamar desse soldado, mas foi algo que eu li, e até mesmo em busca desse negócio sobre armaduras. E também existem as armaduras que a gente costuma ver nos filmes, né? Eu gosto muito de filmes, então eu acompanho lá o Batman, né? É uma figura fictícia que na verdade não existe, mas que mexeu com a nossa infância. Nossas crianças querem ser o Batman, né? O Batman também, ele usa de uma armadura, né? É uma pessoa simples, né? Na história, né? Na ficção, ele é uma pessoa simples, mas que para ele combater o inimigo, ele tem uma armadura para não se ferir. E até mesmo a própria armadura dele, então, tem os elementos que ele precisa para também atacar e para se defender. Outro que nos mostrou agora há pouco tempo, recente, né, com a trilogia de vários filmes ali, foi o Homem de Ferro. A armadura se envolvia em torno dele todo e protegia ele de tudo, até voava. Nossa, quem não queria ter uma armadura dessa, né? Tudo isso, a gente chega a imaginar essas coisas, né? A armadura do Homem de Ferro, a armadura do Batman e tantos outros que existem, que para combater o mal trajam então uma armadura, porque são super-heróis, mas que não têm poderes. E Jesus Cristo, ele fez ao contrário. Ele se despiu de toda a armadura, de toda a sua glória, de tudo isso, para ele ser ferido por mim e por você. Ele fez ao contrário de tudo isso. Mas nós que não somos Jesus, simplesmente somos seus discípulos, Paulo então ele traz um conselho para mim e para você, que é o quê? Revistam-se da armadura de Deus.
porque vocês vão precisar combater coisas. Vai vir dados, vai vir flechas, vai vir lanças contra vocês e vocês precisam de uma armadura. Amém? Vamos fazer a leitura? Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, que com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, então, ele começa desde o capítulo 1 de Efésios. Aqui nós estamos no capítulo 6. Você pode pegar uma hora e leia em casa. É uma carta bem rápida de fazer a leitura. Então ele começa desde o capítulo 1. Ele vem falando sobre um povo que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Desde o capítulo 1 ele começa a falar de mim e de você. Um povo que foi eleito por Deus desde antes da fundação, antes de você existir. Antes de tudo, Deus já pensava em mim e em você, e já pensava em como fazer para que nós pudéssemos resistir tudo aquilo que nós passamos aqui e depois partir para a glória com Ele. Ele, desde o capítulo 1, ele vem falando de um povo que Jesus morreu por esse povo, que esse povo era judeus, eram gentios e que foram unidos em Cristo. Esse povo foram unidos todos eles em Cristo pela graça de Deus. A graça é um favor que nós não merecemos. É o amor de Deus sendo manifestado nas nossas vidas. Essa é a graça de Deus. Deus fez isso, uniu todos nós aonde? Por um idioma? Não. Uniu todos nós dentro de um mesmo território? Não. Ele nos uniu em Cristo. Hoje somos milhões. Hoje somos em milhões na terra. Tem irmãos meus que falam totalmente outra língua, nasceram de outras mães, de outros pais, mas são meus irmãos porque estamos ligados em Cristo. Assim é com você também, amém? Paulo também fala sobre a autoridade que eu e você temos, porque fomos chamados pelo Senhor, então nós temos autoridade na nossa mão, nós temos autoridade na nossa fala, temos autoridade no nosso posicionar. Quando nós nos posicionamos, quando nós declaramos algo para nós, quando nós tomamos uma direção e recebemos aquilo e dizemos, eu vou fazer isso em nome de Jesus, Deus é comigo, saiba que acontece. Saiba que você pode ter nascido sem um grande sobrenome, saiba que você pode nunca ter receber uma grande herança de alguém, mas de Deus você recebe capacitação e você recebe poder para você adquirir aquilo que você precisa. Saiba que é Deus que está com você, amém? Então, ele também fala da necessidade de viver uma vida santa em oposição àquilo que o mundo prega. Então ele está falando dos nossos deveres. Ele fala da nossa autoridade, do nosso chamado, mas também fala dos nossos deveres. E quando chega no capítulo 5, então, ele fala sobre como nós devemos de nos comportar. Então ela é uma instrução para a nossa vida mesmo, a carta aos Efésios. Ela fala de como nós devemos nos comportar e também fala dos deveres de um casamento.
de como o casal deve viver no meio da sociedade e dentro do seu lar. E quando chega aqui no capítulo 6, daí ele vai acrescentar, para ele acrescentar, ele diz ali no versículo 10, no demais, quer dizer, além disso tudo que eu estou falando para vocês, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Quer dizer, ele falou tudo que nós temos, tudo que nós devemos de fazer, e ele diz, além disso, meus irmãos, vocês precisam se fortalecer, porque aquilo que tem para vocês é muito grande. As batalhas também que vão vir contra vocês são grandes também. Então vocês precisam se fortalecer. E como se fortalecer? Na força do poder de Deus. Não queira buscar força em você mesmo, em coisas, porque quando você vai chegar num ponto que você vai ver que essa máquina que você tem, esse corpo, ele não pode tudo aquilo que você acha. Então não é a força que você tem. Também não é a força do irmão, porque às vezes ele já está esgotado também, né? Às vezes o irmão ele se mostra forte, ele está ali pregando, ele está orando, mas ele também às vezes se mostra esgotado também. Então não é a força no irmão, não é a força no médico e também não é nos suprimentos alimentares, que isso aí só vai fortificar o teu corpo, que é bom fazer, se você tem condição, faça mesmo. Faça reposição hormonal, você que já precisa, tome o remédio necessário, tome vitaminas, faça tudo isso. Só que a força que está falando aqui é uma força sobrenatural. É aquilo que nós precisamos no momento da grande dificuldade, no momento que se levanta coisas contra nós que nós não sabemos de onde surge, que são as forças espirituais, nas hostes celestiais, quer dizer, na potestade do ar. Forças que estão além do nosso limite, além daquilo que nós podemos. E daí ele diz, receba essa força do Senhor. E essa força vai vir do Senhor, te capacitando, te dando uma armadura. Paulo fala sobre tudo que Deus fez por nós, né? Ter nos elegido, ter nos amado, nos unido como família santa, nos adotado como filhos, nos dado comunhão de pai e filhos, nos abençoando, nos dando a salvação eterna. Ele fala então sobre privilégios, sobre deveres, sobre bênção, mas ele alerta que não vai ser nada fácil. Amém? Porque Deus ele não está criando meninos, crianças. Não, Deus ele tem um exército. Nós somos um exército do Senhor. Nós somos o exército que leva a paz. Vamos batalhando contra um inimigo que ele é espiritual, que se levanta contra a minha vida e se levanta contra a sua. Só que ele se levanta para cair, porque Deus é conosco. Você só precisa estar preparado. Amém? Você precisa ter as ferramentas certas para lutar. Então Paulo, nisso tudo ele nos dá duas ordens. A primeira é o quê? Tomai. Tomar não é a força, é que assim, está à disposição. Deus ele colocou à tua frente, então tome, receba essa armadura. Diz ali, tomai toda a armadura de Deus. E não é só uma parte, porque o soldado, quando ele vai para a batalha, um soldado nos dias de hoje, ele não pega só a metralhadora. Não, deixa o resto, não, vou só com a metralhadora. Não adianta. Ele precisa também do colete. O soldado nos dias de hoje, ele não vai só com o capacete e deixa, não, só com o capacete tá bom, beleza, só o capacete já dá, eu vou lá e vou lutar só com o capacete. Vai ver, vai vendo, né? Não, Paulo diz, receba toda, ela completa, pega ela todinha, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Então, são duas ordens que Paulo dá: tomai a armadura e ficar firme. Ficar firme, lutar e permanecer firme. Tem pessoas que lutam e de repente, o que deu, meu irmão? Estou fraco, não consigo mais, pastor, não dá mais, a vida não dá. Meu Deus, mas a ordem de Paulo é para ficar firme. Você vai querer deserdar, vai ser um desertor, vai sair do exército sem honra, sem nada, porque aquele que deserta é desonrado. Não deserta, meu irmão, vamos lá, vamos de pé, segura aqui no ombro, vamos junto.
Mas fica firme. Fica firme. A posição da igreja hoje é uma posição de defesa. Quando Paulo diz assim, ó, resisti os dias maus e depois fiquem firmes. Sabe o que é? Ele está dizendo assim, ó, Jesus já conquistou tudo o que vocês precisam. Jesus ele já conquistou o território que vocês precisam, já está tudo pronto. Jesus conquistou tudo para você. Então agora você tem que ficar nesse território resistindo para que ele não seja tomado de novo. Você está me entendendo? É como se Jesus Cristo conquistasse uma área, e ali nessa área, eu, você, o irmão que está do seu lado aí, fôssemos colocados dentro dessa área, conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, esse território. E a ordem é, cuidem disso aqui, cuidem disso. Vai ter dias que o inimigo vai tentar vir para cá, vocês vão resistir ele. Então a posição de vocês vai ser uma posição de defesa. Eu não quero que vocês saiam desse território para atacar, não é necessário. O que precisava ser conquistado, Jesus já conquistou, amém? O que precisava ser conquistado, já foi conquistado por Jesus. Então agora, eu e você só estamos nesse território em posição de defesa, defendendo do ataque do inimigo, defendendo das lanças, dos dardos do inimigo, das flechas do inimigo, defendendo isso que foi conquistado por Cristo para mim e por você. O que Cristo conquistou? Ele conquistou a paz com Deus. Nós éramos inimigos, ele conquistou a nossa paz com Deus. O que ele conquistou? A salvação. Olhem só, Jesus Cristo conquistou a nossa salvação. Nós não podíamos fazer isso, ele foi lá e fez. Jesus Cristo ele conquistou a nossa unidade como irmãos, como corpo, como igreja, tudo conquistado por Cristo. E agora o que nós devemos fazer? Defender isso. Precisamos defender. A igreja está sendo atacada direto e precisa de pessoas que defendam a igreja. A igreja é de Jesus e Jesus vai dar o jeito de defender. Não, a ordem é para nós. Eu já vi pessoas dizendo, eu não me meto com política porque a igreja é de Jesus e Jesus vai dar um jeito. Jesus já conquistou, ele já fez a sua parte. A nossa parte agora é defender isso que foi feito. Por isso que Paulo manda que nós nos revistamos dessa armadura, para defender o que Jesus Cristo conquistou. Porque uma vez a igreja sendo abalada, sendo afligida, as pessoas não vão saber que elas têm a salvação, as pessoas não vão ouvir a respeito desse Cristo, não vão ouvir a respeito de Deus. E daí quem é que falhou? Fomos nós, se nós deixarmos, porque nós não nos posicionamos aonde devíamos nos posicionar. Amém? 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, lá diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então assim, meu irmão, não ache que a tribulação é só contigo, não ache que a luta é só com você. Meu Deus, parece que é só comigo. Não, a Bíblia diz que isso se cumpre em todo mundo. Estamos dentro do lugar onde Cristo conquistou, e o inimigo fica circulando, fica dando em volta em redor desse lugar, tentando o quê? Tentando tragar, tentando pegar de volta, tentando consumir com aquilo dali. E as pessoas dizem, pastor, o diabo se levantou contra a minha vida, o diabo está irado. Ele está sempre irado, gente. Ele vai estar sempre. Então o que você precisa fazer é se posicionar e não tenha medo, porque aquele que está com você é maior, amém? Aquele que está conosco é maior. Então você faz parte de um exército, e no exército você não está sozinho. Aleluia. Agora, se você ficar sozinho, daí sim é de temer, porque um soldado que fica para trás, ou uma pessoa que não tem esse conhecimento e fica para trás, você querer lutar contra o diabo sem saber que você está em paz com Deus, é um perigo, é um risco muito forte mesmo. Você pode morrer mesmo.
Então é bom você saber que você está em paz com Deus, se revista da armadura, se revista de poder de Deus, e daí o inimigo não pode te tocar, não pode fazer nada contra você, amém? Resistir firme. A posição da igreja então é essa, posição de defesa. E Jesus é o nosso comandante, Ele já venceu por nós. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Porque nós não precisamos lutar a luta mais difícil, enfrentar o inimigo mais grande, o inimigo mais poderoso, nós não precisamos. O diabo, na época do Senhor Jesus Cristo, ele tinha recebido tudo pertencia a ele, tanto que ele chegou para Jesus Cristo e disse: tudo isso aqui, tudo é meu, tudo me pertence. Só que a Bíblia também fala que a morte de Jesus Cristo na cruz despojou todas as potestades, despojou todo o inimigo. Despojar, para você entender, sabe o que é? É quando na luta, um exército que lutava contra outro exército, aquele exército que perdia, aquele exército que era humilhado, eles eram despojados. Eles perdiam tudo que eles tinham com eles, tirava a roupa, tirava se eles tinham coisas de ouro, as lanças, a espada, tiravam tudo e amarravam ele pelos punhos, pelo pescoço, pela cintura, e puxavam com o cavalo e entravam na cidade com aqueles que tinham ficado vivos, humilhando aquelas pessoas que eram os inimigos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo fez isso no reino espiritual. Jesus Cristo despojou e humilhou o inimigo. Então quer dizer, tudo aquilo que o inimigo tinha, ele não tem mais, porque o Senhor Jesus Cristo despojou. Mas como o diabo ele não se dá por vencido, ele tenta fazer o maior estrago possível. E o que ele tem então, pastor? O que ele usa hoje? Ele usa a mentira. E ele usa de desânimo. Entendeu como é que é? Poder ele não tem contra você, mas ele usa coisas que estão no nosso dia a dia contra nossas vidas, que é a mentira e o desânimo. Porque hoje ele não precisa machucar você de fora para dentro, ele tenta machucar você de dentro para fora. Se ele plantar uma semente de desânimo em você, ou se ele plantar uma semente da mentira e você viver aquela mentira, você viver isso ali uma vida toda, você vai ver que você viveu uma mentira, que a sua vida não foi tão verdadeira, e isso vai gerar um desânimo e vai fazer você fraquejar. E aí, saiba que a luta do diabo nunca foi contra o seu corpo. Ele não quer o teu corpo. Ele usa o teu corpo para atingir o quê? A sua alma, para atingir o seu espírito. Ele fere o teu corpo com coisas, com necessidades que você acha que você precisa, com coisas que a sociedade tenta infiltrar, as mídias tentam infiltrar na nossa mente, que nós necessitamos daquilo, para que o nosso corpo mais tarde fique ferido. E ele estando ferido, a alma fica vulnerável, o teu espírito fica vulnerável. A intenção do diabo nunca foi querer o corpo, porque o corpo, ele existe uma ordem para ele. Ele volta para o pó, ele se acaba. O diabo, ele quer a tua alma e teu espírito. Então vigie nisso, amém? Satanás já foi vencido, mas ele continua fazendo um grande estrago. Ele é que nem aquela árvore cortada, vocês já viram? Corta uma árvore, ela faz um estrago ao redor, onde ela cai. As árvores pequenas, estima-se que quando corta uma árvore, pelo menos mais 5 é estragada. Porque ele vem quebrando o galho das outras, e vem, até que ele cai, e daí se tem uma muda embaixo, aquilo quebra também. O diabo é desse jeito, foi um inimigo que foi derrotado, mas a queda dele ainda continua fazendo estragos, ainda continua fazendo uma arruaça. E ele usa a mentira e usa também o desânimo, para nós perdermos todo o interesse no Senhor. Então, aqui ficam essas ordens, né? Fiquem firmes, estáis pois firmes, versículo 14. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir era como se você circundasse o corpo com a faixa. O pessoal do judô aí, né? Cinge a sua cintura com a faixa. Os soldados têm ali o seu cinto onde ele prende a sua arma. Os policiais, né? Na época eles cingiam então a sua veste, né? Com esse cinto.
E hoje nós usamos o cinto para que a calça não caia, né? Então nós usamos isso. O cinto é o que segura tudo. Amém? Então quando fala ali, cingir os vossos lombos com a verdade, então quer dizer, a verdade nas nossas vidas é o que segura tudo. A mentira, quando ela é usada, ela não segura. Ela pode até por um tempo te ajudar, mas uma hora a casa cai. Todo mundo fala assim, é ou não é? Não adianta. Por mais elaborada, por mais bonita que seja, por mais, nunca ninguém vai descobrir. Vai ser descoberto sim. Agora, se você estiver na verdade, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, saiba que nada vai contra a verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, é difícil, é ruim, mas use a verdade, porque ela nunca vai se voltar contra você. Se você usa a verdade, ela nunca vai se voltar, porque quem fala a verdade uma vez sempre vai falar a verdade. Agora, quem mente, você logo pega, porque o cara fala uma coisa e de repente no outro dia, mas ele não falou, naquele dia ele não falou diferente. Não, aquele dia ele falou diferente. Aí tem coisa. A verdade é o que segura tudo. Então, a verdade não é a nossa, a verdade é a verdade de Cristo. Amém? Você tem que ter a verdade de Cristo em você, segurando todas as coisas. João 14,6 disse assim: Jesus disse: eu sou o caminho e o quê? E a verdade. Então não é a sua verdade, é a verdade de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira peça da armadura então é o cinto da verdade. É o cinto que segura tudo. Uma vez estando seguro, pela verdade, não ficamos em dúvidas e não caímos em laços e armadilhas. Por isso que essa igreja aqui preza pelo estudo. Amém? Ela preza pelo ensinamento para trazer a verdade, porque se você saber a verdade, você não vai ser enganado, você não vai ser ludibriado. É uma pena que essa verdade de Cristo não está sendo tão aplicada em tantos lugares. Lugares lindos, lugares belos, aonde se coloca uma meia verdade. Para quê? Para a gente não perder membro, pastor? Assim o povo gosta mais, se falar desse jeito o pessoal gosta mais, daí dá mais gente, a arrecadação fica tão boa. A Bíblia diz, você tem que pregar a verdade, não distorça o evangelho do Senhor. Então, nós precisamos dessa primeira peça, que é o quê? O cinto da verdade. Amém? Grave isso com você. A segunda peça da armadura, pastor, é a couraça da justiça. Não é o modo como eu me acho justo, mas a justiça de Deus. A couraça da justiça. A couraça, hoje, para você entender, é o colete à prova de bala. É isso ali. Se botava então uma couraça, na época era feito com couro de animais, trançados, às vezes prensados um contra o outro, e às vezes tinha lâminas de metal junto, alguns pregos, alguma coisa para numa luta corpo a corpo, aquela couraça também atingir então o inimigo. Então você vendo as armaduras medievais, e as armaduras de hoje, você vai vendo as necessidades, e naquelas necessidades então a couraça protegia os órgãos mais vitais, o peito, o pulmão, o coração, o intestino e tal, os rins. Ele protegia essa área que na verdade é a área mais vulnerável num corpo a corpo, numa briga, Você já viu que quando tem aquele stand de tiro, você vai ver que a parte mais fácil de acertar o tiro, um tiro, uma flecha, é a parte então aqui do nosso tórax, Essa parte aqui ela precisa ser protegida, E Paulo então diz, olha, peguem a peça, a couraça da justiça, se revistam dessa couraça da justiça, vista a couraça da justiça, porque se você estiver revestido por Deus, o inimigo não vai conseguir te atacar ali. Romanos 8,33 diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então, quem é que pode acusar você? Quem é que pode apontar o dedo?
Se é Deus que está te justificando, se é Deus que está agindo na tua causa, se é Deus que está fazendo as coisas por você, você se arrependeu, você está na presença de Deus, quem é que pode? Será que existe alguém tão santo quanto Deus? Será que existe alguém que pode aconselhar a Deus? Não pode. Então, será que existe alguém que entende a mente de Deus? Também não tem. Então, se Deus está dizendo, eu justifico aquele que eu quero, eu escolhi ele, eu santifiquei e agora eu justifico. Justificar é o quê? É como uma imagem que eu vi, um vídeo que eu vi esses dias, de um juiz que recebeu no seu fórum, lá no seu lugar de julgamento, né, na sua sala, o seu filho. Porque o seu filho tinha feito uma infração de trânsito, isso lá nos Estados Unidos, tinha cometido uma infração de trânsito. E era um valor bem alto a pagar. E aquele juiz fez o quê? Quando seu filho chegou lá, ele reconheceu seu filho, então, portando ali junto um advogado e tal, mas só porque é de praxe usar isso, né? Mas não mudou muita coisa não, ele teve que pagar a pena. O juiz decretou, vamos dizer aqui para nós, né? O juiz decretou R$500. Aquele filho não tinha como pagar. O juiz decretou a pena e saiu de onde ele estava, foi lá e pagou a pena por ele. Isso é ser justo, é agir de forma justa. O juiz decretou, ele não absorveu. Tu é culpado e tu vai pagar. Não tenho como pagar. O juiz pega, vai lá e paga por ele. Assim somos nós. Somos pecadores, somos culpados diante de Deus. Temos como pagar? Não tem. Então ele fez o quê? Ele mesmo veio e pagou. É desse jeito que funciona. Isso é ser justificado. Então agora eu devo mais alguma coisa? Agora eu não devo mais. Amém? Você me entendeu? Agora você não deve mais. Aquele moço não devia mais. Por quê? Porque o pai pagou. O pai dirigiu a sentença contra ele, mas o próprio pai pagou. Isso é por quê, pastor? Por amor. Por amor. E Deus, ele te amou desse jeito, que ele pagou por você. Então não faça mais dívida. Amém? Então não faça mais essa dívida. Sabendo que Jesus pagou por isso, então não faça mais. Mas se fazer, saiba que tem um advogado junto ao juiz ainda, Jesus o justo fiel. Aí você intercede e novamente ele vai dizer, aquilo que eu paguei, ainda sobrou dinheiro, dá para pagar ainda mais. Ele tem a ver ainda. Você está entendendo? Porque Jesus, o preço que ele pagou, dá para pagar para tudo. Só que bem poucos querem, e bem poucos entendem isso, e muito poucos ouvem isso, porque é cansativo ouvir, é cansativo aprender, pastor. Aí eu gosto mais do reteté, do pula-pula, eu gosto mais na hora do louvor. Depois assim eu fico mais de boa, vou mexer um pouquinho no celular, né? E o certo é você aprender isso. Você aprender isso, porque isso dá direção para a tua vida, dá direção para que você conduza a sua família, conduza tudo aquilo que está à tua volta. Satanás, ele vai sempre tentar desmotivar você com mentiras e injustiça, e por isso você tem que estar justificado, sabendo que estão cometendo injustiça, estão falando de mim, estão mentindo. Eu sou justificado por Deus. A verdade aparece, não precisa você se defender, pode ter certeza que a verdade aparece. Amém? Você deve lembrar todos os dias de uma coisa, que Deus, ele te ama e te ama muito. Aleluia. A terceira peça da armadura, pastor, nós já tivemos com o cinto, já tivemos com a couraça, e agora qual é que é? Calçar os pés. Já pensou providenciar uma armadura toda boa e ir descalço, né? Como é que ia pular lá no meio numa selva aí, pular no meio dos espinhos, ou no deserto, né, onde tem lugares onde tem rochas e pedras e areia? Como é que você vai caminhar o dia inteiro na areia? Ou no mesmo lugar que no nosso aqui, no asfalto, andar o dia inteiro de a pé, né, com o pé no chão? Então é necessário ter um calçado. E o calçado, ele faz o que para nós?
ele dá proteção e conforto. É ou não é? Você está com calçado aí porque você quer estar confortável, é ou não é? E tem cada tênisão, né, pastor? Né, pastor Ricardo? Tem cada tênisão mesmo assim, todo cheio de amortecedor, com um refrigerador de ar que entra uns ar por dentro ali. Eu não sei como é que funciona esse negócio. De macio, que tem um gel ali que pisa e vai só na boa, só na ginga. Tem cada tênis mesmo, cada sapato da hora. Tudo criado para quê? Para dar conforto e também para dar proteção. Para que um bicho não venha picar, para que você não fique machucado, para que você não pise em algo. Então é criado o sapato. Só que às vezes até os pés se acostumar, né, com aquele sapato que está recebendo naquela hora, gera um pouco de desconforto, é ou não é? Você calça lá na loja, ficou legal, nossa, ficou bom. A hora que você começa a andar com aquele sapato, você tá andando legal, de repente já tá, tem um negócio aqui, daí chega em casa, tira, tem um calo bem no calcanhar, né? Ou no dedinho, né? Porque o pé ainda não está adaptado àquele sapato. E o que acontece? Existe uma junção dos dois ali. Existe uma junção. Quanto mais você usa, mais ele se adapta, mais ele vai vai criando formato, tanto o pé quanto o sapato. E o evangelho da preparação, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é desse jeito. Ele é uma boa notícia. Só que nessa boa notícia existe coisas que nós devemos de fazer, existe coisas que nós temos que nos adaptar a esse evangelho. Então, às vezes eu posso sair da igreja meio com, o pastor pegou, hoje ele machucou. Não é eu que machuquei, é o evangelho que está se moldando e a nossa vida também está se moldando ao evangelho. Amém? Você entende isso? Nós precisamos disso. O evangelho, ele é o quê? Além dele ser uma boa notícia, a boa notícia faz o quê? Ela cria conforto para nós. Quando você sabe de algo bom, isso não te dá uma sensação de prazer, é ou não é? Ô irmão Chico, vai ter 5 mil na tua conta amanhã, pode ter certeza, isso dá um prazer, dá um conforto, né? Hein, pastor? Vai ter 10 mil reais na conta amanhã, amém? Recebe aí, pastor. Amém? Então, isso gera conforto. Gera conforto quando nós recebemos boas notícias. Tinha um parente que estava enfermo, tinha alguém que estava tendo uma necessidade, de repente, qual é que é a notícia aí do parente, do amigo? Está melhor. Meu, que boa notícia. Gera conforto na gente. A gente consegue dormir. E o evangelho ele traz isso. Mas qual que é essa boa notícia, pastor? Essa boa notícia é que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e que agora nós não somos mais inimigos de Deus. Porque o pecado criou uma inimizade entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. Só que Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele veio e conquistou a paz. Ele foi o pontífice, ele foi aquele que ligou Deus com o ser humano aqui. Então hoje existe um canal direto, que quando você ora, sobe a Deus e Deus responde diretamente a você. Isso foi conquistado por Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Antes você precisava de um sacerdote, você precisava de alguém que levasse o teu pedido a Deus. Uma vez por ano, então, o sacerdote se preparava, não dormia 1, 2, 3 noites, para não pecar em sonho, para daí naquele dia ele ia atrás do altar, no Santo dos Santos. Era um altar repartido em 3 partes, e ele ia lá atrás, e lá ele fazia pedidos para Deus. Hoje não é necessário nada mais disso. Hoje o sacerdote é você, o rei da tua casa é você. Jesus ele te constituiu como sacerdote e como rei. E você hoje tem o poder e você hoje tem o poder e o privilégio de se dirigir a Deus sem precisar de ninguém. Amém? Existe um intercessor por você que é Cristo, e existe um intercessor por você que é o Espírito Santo em você. Tem coisas que você não sabe pedir, o Espírito Santo interpreta aquilo que você precisava. Às vezes você está lá dizendo, pai, eu quero aquilo, o Espírito Santo está dizendo, não pai, ele não precisa disso, ele está precisando é disso e disso. E Deus na sua
benevolência, no seu grande poder, Ele vai atender na medida que você precisa, Ele atende a sua necessidade. E você vai vendo que é Deus te conduzindo, porque é assim ou não é? Os pais fazem isso com os filhos ou não fazem? Ah, pai, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Não, o que tu está precisando é comida. Então eu vou te dar um lanche. Daí a criança come aquele lanche ali, pai, mas depois o pai dá o sorvete. Depois o pai dá o sorvete. Ele come o lanche, sem querer, né? Come esse lanche aí, filho. Daí ele come o lanche, daí ele fica bem abastecido, fica fortinho. E agora o pai dá o sorvete? Agora o pai dá o sorvete. Então quer dizer, o pai não vai dar aquilo que não é bom, né, antes, né? O sorvete é bom, mas ele não mata a fome. Então o que precisa no momento é aquilo que vai te dar sustância, amém? Vai te dar sustento, você vai ficar forte. Daí depois pode vir a sobremesa, aleluia, glória. Quem que não gosta de uma sobremesa, né? Então, quando nós entendemos que Deus nos amou e deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, nós ficamos em paz com Deus. Não é pelo nosso sacrifício mais. Nós não precisamos fazer corrente disso, corrente daquilo, sacrificar isso, sacrificar aquilo, para que Deus venha atender algo para nós. Não, nós não precisamos de nada disso. Você não precisa sacrificar carro, sacrificar casa, sacrificar salário, sacrificar isso, sacrificar aquilo, com a esperança que daí Deus vai, se eu dar uma oferta bem boa, pastor, daí Deus vai me ouvir. Deus não está nem aí para a tua oferta. Saiba disso. Se o teu intuito, se a tua motivação é essa, eu quero dar uma bela de uma oferta, que daí eu vou chamar a atenção de Deus, daí eu chamo a atenção. Deus é o dono de tudo, gente. Deus é o dono de tudo, Ele não precisa de nada disso. Sabe o que Ele quer? É o teu tudo. Então não é a tua ofertinha, não é o teu dízimo. Deus, Ele quer o teu tudo. Sabe o que Ele quer? Ele quer tudo ao ponto de você dizer assim, tudo é teu, Senhor, e pronto. Quando você fala que tudo é de Deus, Ele não vai te pedir. Nunca tenha medo de dizer tudo é teu, agora então Deus vai pedir o meu dinheiro todo. Não, Deus não vai pedir, é Ele que está te dando já. Por que Deus vai dar e depois vai tomar? Deus não vai fazer isso. Deus, Ele te dá porque Ele quer ver você bem. Ele vai prosperar você porque Ele quer ver você bem. E o que você precisa fazer então, pastor? O que eu preciso fazer? É se manter firme. Se mantenha firme. Só isso. Fique firme. Jesus já conquistou as coisas para você. As bênçãos celestiais já estão na tua conta. Então fique firme. Vai vir dificuldade. Eu quero dizer para você que se você tivesse 5 milhões de reais hoje na tua conta, você ia ter dificuldade igual, você ia ter, os problemas só iam mudar de problema. Você ia ter outros problemas, pode ter certeza disso. Então, a tua necessidade Deus está suprindo. E os teus problemas Deus também está vendo. Então permaneça firme. Amém? Essa, então, é a terceira peça da armadura. O quê? O calçado. Tenha o calçado. Se firme nesse evangelho. Qual é o calçado, pastor? É eu saber que Deus está comigo. É eu saber que eu posso levar a boa notícia. Eu posso pisar, eu tenho conforto. Deus me deu esse conforto. Aleluia. Eu estou confortável na presença de Deus. Não estou aqui na igreja com julgamento. Porque tem que viver assim. Não pode cortar o cabelo. Não pode fazer aquilo. A roupa tem que ser essa. Isso não é conforto. É você não saber que Deus fez ainda, é não discernir o corpo de Cristo. Você saber que precisa fazer coisas para que Deus te abençoe, é porque você não discerniu o corpo de Cristo, não sabe o que Cristo fez ainda por você. Então você precisa ter esse calçado, que é o calçado da boa nova, que é o calçado da boa notícia. É você saber que agora você está em paz com Deus, é você saber que você é livre em Deus. Amém? Você tem liberdade em Deus. Então agora já que eu sou livre, então eu vou curtir. Uhul! Não, a pessoa que é livre em Deus, ele sabe os seus limites. A igreja não vai colocar julgo, porque Jesus Cristo disse, aqueles que estão cansados, desanimados, né, venham até a mim, depositem sobre mim o seu jugo e pegue o meu que é mais leve. Mas o que acontece? A pessoa chega com um jugo na igreja, deixa aquele dali
E a igreja impõe um monte de outros julgos sobre a pessoa. Não deixa o Espírito Santo agir e bota um monte de julgo. Não pode mais aquilo, não pode mais aquilo, não olhe mais para aquilo dali, não faça mais aquilo dali, não faça mais aquele outro. E a pessoa sai ali regrada, bitolada. E a hora que ela cai fora, a hora que ela faz, dá uma pisadinha fora, pronto. Começam os julgamentos no pensamento, o julgamento do olhar dos irmãos, o julgamento do pastor. E aí o que acontece? Essa pessoa desanima. Desanima porque não conhece o evangelho da boa notícia. Porque a boa notícia é que eu estou em paz com Deus, eu sou livre e eu tenho conforto. Eu estou confortável nessa cadeira, eu estou confortável na igreja. Porque Deus é comigo, Deus tem me abençoado, eu tenho paz com Deus, eu posso pedir diretamente para Deus, eu não dependo do pastor. Tem igrejas por aí que o pastor faz os membros criar dependência dele. Para quê? Pastor, eu queria trocar de carro, pastor. Então, depois nós vamos conversar lá dentro e eu vou te orientar. Sabe que você não tem capacidade de escolher um carro? Tem que ter um pastor para fazer você escolher um carro? Pastor, eu queria construir uma casa e eu não sei que modelo. Então eu vou te ajudar. Pastor, eu quero pintar minha casa. Então eu vou te mostrar a cor. Tudo tem que ser o pastor, tudo tem que ser... Não, você é um ser pensante, você tem entendimento, Deus tem te dado capacitação. Então não dependa. Um conselho é muito bom, gente. Um conselho é muito bom. Pastor, o que você acha? Beleza. Então, ouça o conselho, mas analise você mesmo. Existe por aí, sabe o que existe? Casamentos que não estão dando certo, porque o pastor interfere mais do que ajuda. Os membros da igreja interferem mais do que ajudam. Eu estou fazendo parte do discipulado, estou fazendo parte da célula, mas faz parte lá na célula e desune em casa. Que tipo de coisa é essa daí? Porque daí vem com a cabeça cheia de lá e em casa não dá certo, porque os pensamentos não estão se batendo. E acaba tendo desunião familiar. Acaba tendo então até separação. Pastor, eu acho que eu vou separar porque ela ou porque ele não quer seguir junto nesse caminho de Jesus. E o pastor ainda apoia. Porque não, tem que ficar comigo, tem que ser comigo. Eu estou suprindo você, todas as necessidades você tem que vir para mim, tem que perguntar para mim. Nós precisamos saber que esse calçado ele cria conforto na nossa vida. Você tem entendimento, Deus tem capacitado a sua mente, tem instruído você, tem dado direção para você. Então quando você pensa em algo, você leva diante de Deus. Se precisar de uma confirmação, fale com o pastor, fale com o irmão, mas Deus ele fala diretamente com você. Foi isso que Cristo conquistou lá na cruz. Foi esse caminho direto onde você pode ligar para Ele, você pode falar, onde você pode dobrar o seu joelho, você pode estar de pé, você pode estar dirigindo seu carro, sua bicicleta, seu patinete, seu skate, você está ali, está dizendo: Deus, obrigado, eu sei que o Senhor está dirigindo a minha vida, glórias a Ti, Senhor. Você tem caminho direto com o Senhor, linha direta, amém? WhatsApp do céu, manda, já na hora já vem a resposta, né? Você manda e já pode olhar, já fica azulzinho lá, porque Deus está te ouvindo, pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Aleluia. Glória a Deus. Saiba que nós não somos mais inimigos de Deus. Você tem direto acesso ao Pai. Tem as outras partes da armadura. Eu vou ver se eu vou pregar durante a semana, fazer um vídeo e coloco lá, ou senão a gente prega domingo que vem. Mas eu quero que com essa palavra você se levante, aí onde você está. Eu quero que com essa palavra você entenda que você está confortável com Deus. O pastor está aqui para trazer a palavra de Deus, dar direcionamento para você. O pastor está aqui para ensinar você, mas o pastor ele não está aqui para entrar na tua vida, para se meter em tudo. Eu quero dizer com isso que se você precisar de um conselho: pastor, eu queria negociar, eu queria trocar o carro, eu queria fazer isso, amém, nós estamos aqui para te aconselhar, mas nós não estamos aqui para dizer o que você tem que fazer. Nós aconselhamos, amém? E você então, baseado naquele conselho, você vai tomar então uma direção, porque todo mundo tem que ter esse discernimento de, depois de receber um conselho, vamos ver o que então agora, vamos analisar tudo e vamos fazer. Da mesma maneira você
pastor, eu precisava me aconselhar, eu não sei se eu vou cursar tal coisa, ou se eu vou seguir agora no emprego. Se eu seguir o emprego, eu vou ficar sem fazer minha faculdade, que era o meu sonho. Então, nós vamos orar ao Senhor, né? Porque o pastor, ele não sabe de tudo. Você tem que cuidar com aquela pessoa que ela sabe tudo. Fala, ela sabe tudo. Não, tudo ela sabe. Cuide com isso. Que é a pessoa que quer passar uma santidade ou quer passar um conhecimento tão grande que no momento ela pode te dar um conselho e aquele conselho não ser tão bom. Então tenha conselho com quem pede direção de Deus. Uma vez eu escutei uma palavra que dizia assim, ó: nunca se aconselhe com quem não conversa com Deus. Amém? Nunca busque conselho daquele que não busca conselho de Deus. Glória a Deus. A minha oração nesse momento, para você que está nos ouvindo e assistindo em casa, e vocês que estão aqui na igreja, a minha oração nesse momento é que nós saiamos daqui com essa convicção, com essa certeza, que você já saia daqui com essa parte, com essas 3 partes da armadura, né? Que é a couraça, o cinto da verdade, né? E o calçado do evangelho. Saia com essas 3 partes, já saia meio que pronto já, né? Já saia meio armado já, com essa armadura aí. E com isso, né, durante essa semana você coloca em prática já isso. Use a verdade, use a couraça sabendo que nada pode te atingir. Deus, Ele está te protegendo. Deus, Ele é com você. Os pensamentos de fora, as coisas que tentam entrar na tua vida, nada disso pode mais. Você está revestido pela justiça de Deus, pelo poder de Deus. Esteja calçado, confortável nessa fé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço demais, meu Pai, pela instrução, pela capacitação, pela orientação do Teu Espírito na nossa mente, neste lugar, Senhor, para os irmãos que estavam aqui, para os irmãos que estão assistindo em casa. Eu te agradeço demais por a instrução do Teu Espírito, por essa, meu Deus, por essa intrepidez, por essa ousadia, Senhor, do Teu Espírito nas nossas vidas, para que essas pessoas, meu Pai, tanto eu quanto aqueles que estavam nos ouvindo nesse momento, meu Pai, venham, Senhor, estar digerindo, estar aprendendo mais, estar meditando nas Tuas palavras, estarem aprendendo com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Restaura as brechas, Pai, restaura, Senhor, muros, paredes quebradas, meu Deus, talvez, meu Deus, por pessoas que não foram tão instruídas, meu Pai, no passado, pessoas que desanimaram na fé, Senhor, porque não sabiam, Pai, que precisavam estar revestidos no poder de Deus. Pessoas, meu Deus, que talvez estão à beira do caminho, são soldados feridos na sua vida, na sua jornada, que talvez foram ficando de lado, foram ficando para trás. Pai, restaura, Senhor, as forças nessa pessoa. Meu Deus, coloca de pé novamente para que essa pessoa fique firme, defendendo aquilo que Jesus Cristo já conquistou nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, meu Deus, e que todos vejam, Pai, que vale a pena servir ao Senhor, para que todos vejam, meu Pai, o quanto é maravilhoso andar na Tua presença. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço por isso. Amém, Jesus. Amém, Jesus.